Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Na aula de hoje, nós vamos expor o final do ministério de Elias. Também nós vamos estudar o pedido ousado e destemido de Eliseu. Ao final da aula, nós vamos ver a concretização do início do ministério de Eliseu. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre do ano de 2021 e nesse trimestre estamos a estudar o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela e estudar conosco a palavra de Deus ou dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Se você já é subscrito no nosso canal, não se esqueça de ativar o sino das notificações para que você receba semanalmente os nossos estudos. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. A leitura bíblica em classe que dá base a esse estudo está no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 15. O texto áureo da nossa lição está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, que nos diz: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Nós vemos aqui a oportunidade que teve Eliseu e ele aproveitou essa oportunidade e pediu o Espírito de Deus em abundância na sua vida para que ele pudesse continuar o ministério profético, fazendo então a obra do Senhor. A verdade prática, a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Veja que valeu a pena Eliseu andar junto com Elias, um homem de Deus que operou grandes milagres, que fez maravilhas e andou com Deus. Eliseu aprendeu com Elias tudo a fazer na obra do Senhor. E na oportunidade que teve, ele então ficou ali para ser o sucessor do profeta Elias no ministério profético. Eliseu era filho de Safate, de Abel-Meolá, no Vale do Jordão. Não encontramos detalhes dessa biografia. Possivelmente era de família nobre, pois o seu trabalho com as 12 juntas de bois
e a festa que deu antes de partir com Elias pode comprovar esse fato. Eliseu foi chamado e ungido profeta por Elias, que cumpriu uma ordem divina, conforme 1 Reis 12:16. Eliseu serviu Elias como auxiliar. Ele é lembrado como aquele que deitava água sobre as mãos do profeta Elias. Então Eliseu, provavelmente, ele era filho de uma família nobre. O próprio texto, a palavra de Deus nos diz que quando ele foi chamado por Elias para exercer o ministério auxiliando Elias nas suas jornadas, Eliseu estava trabalhando com 12 juntas de bois, arando terra para o plantio da lavoura. Então, vemos que por aí era Eliseu, filho de uma família nobre. Portanto, depois nós estudando o texto, vemos que ele atendeu esse chamado, matou os bois, fez uma festa e depois ele foi e partiu, despedido-se então dos seus amigos e familiares, com certeza, e partiu para esta jornada, para esta missão, junto ao profeta Elias. Ele foi chamado e ungido profeta e cumpriu essa ordem, que não foi um querer de Elias, não foi a vontade de Elias chamar Eliseu, mas foi uma ordem divina, quando Deus disse para que Elias ungisse Azael, rei da Síria, ungisse Jeú para ser o rei de Israel e também ungisse Eliseu para ser o seu sucessor após a sua partida desta terra. Quando Elias foi elevado ao céu, Eliseu viu uma das maiores manifestações de Deus. Um dos maiores milagres de Deus foi contemplado por Eliseu. E Eliseu, então, após essa manifestação poderosa de Deus, levando Elias, arrebatando Elias em um redemoinho, tomou posse da capa de Elias e recebeu o poder de Deus na sua vida. É claro que o poder de Deus não estava na capa de Elias, o poder de Deus estava na vida de Elias, no interior de Elias. E Eliseu, antes que Elias subisse ao céu, ele fez esse pedido. Ele queria também uma porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Deus atendeu a súplica de Eliseu. Não foi Elias que atendeu a súplica de Eliseu, porque o poder que estava sobre Elias não era de Elias, era o poder de Deus. Então a travessia do Jordão, ou seja, Eliseu iniciou o seu ministério profético operando 3 milagres. Um dos primeiros milagres que Eliseu operou foi a travessia do Jordão de volta para Jericó. Também as águas que eram estéreis, ou seja, não era boa para se beber, agora se tornaram boa para beber, e a terra se tornou fértil por causa que a água agora era boa. E depois nós vemos também a maldição que veio sobre 42 rapazes que desrespeitaram a Eliseu. O capítulo 2 do segundo livro de Reis, versículo 14, fala sobre a capa de Elias. E tomou a capa de Elias. Quando Eliseu toma a capa de Elias, que dele caíra e ferira as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, ela se dividiu em 2, e Elias então passou
entre, ou seja, por meio do Jordão a seco, com certeza. No segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 21 e 22, nós vemos o milagre das águas que eram más e agora se tornaram boas para beber. Diz assim: sararei a estas águas, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficarão, pois, sãs aquelas águas. E as águas, então, elas se tornaram saudável para se beber e deixou de ser uma água ruim até os dias de hoje, conforme nos diz a palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 24, fala da maldição que caiu sobre os 42 rapazes que zombaram de Eliseu na saída da cidade de Jericó. Alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar, a zombar dele, gritando: suma daqui, careca! Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos, 42 rapazes ali, porque zombaram do profeta. Tudo isso nós vamos ver ainda mais na escola bíblica dominical. Eliseu foi fiel companheiro de Elias e Deus o escolheu para ser o seu sucessor, conforme 1 Reis 19:16. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. É sendo fiel aos nossos líderes espirituais que andamos conforme o propósito que Deus tem para o nosso ministério. Se Deus colocou esse líder espiritual que dá cobertura no seu ministério, nós devemos então ser fiéis a ele, porque eles estão ali para cumprir também o trabalho de Deus, para cumprir o seu ministério, foi chamado por Deus, e agora nós que auxiliamos devemos ser fiéis aos nossos líderes, e com certeza o nosso ministério há de ser gloriosamente abençoado por Deus, assim como foi abençoado o ministério de Eliseu por Elias. O ministério de Eliseu só começou quando o de Elias terminou. Veja que nós devemos ter também aqui esse momento, esta fase de espera, o tempo de espera, de paciência. Nós não podemos avançar o sinal, devemos aguardar o tempo certo de Deus para que possamos avançar no nosso ministério, que é feito de fases. Uma fase fazemos alguma coisa, outra fase trabalhamos mais um pouco, e assim o nosso ministério de fase em fase vai se cumprindo na face dessa terra. Eliseu teve esta paciência de aguardar, de esperar o momento certo de Deus. Não avançou, até porque ele precisava do poder de Deus na sua vida, para que, se quisesse ser rebelde, seria, mas Eliseu não. Ele aguardou o momento certo e esperou o momento de Deus para cumprir o seu ministério. Segundo Reis 2:21 nos diz: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Após esta subida ao céu de Elias, então vai iniciar o ministério de Eliseu. Termina o ministério de Elias e inicia o ministério de Eliseu, é o assunto da nossa lição. E o primeiro tópico fala da despedida de Elias.
O primeiro item, o ministério de Elias termina. Precisamos também ter essa consciência na nossa vida que um dia o nosso ministério também vai finalizar, vai terminar. Mas enquanto nós temos oportunidades de fazer a obra de Deus, nós devemos fazer, sempre sabendo que um dia ele termina. Assim aconteceu com o ministério de Elias, que foi grande, que foi maravilhoso, cheio de milagres, cheio de manifestações divinas operado na vida de Elias, mas um dia terminou. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético, e nós, lendo o texto, estudando os textos, quando fala do ministério de Elias, nós vemos o grande poder que foi manifestado na vida de Elias. Elias foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Aserá, foi ousado e perspicaz para repreender e aconselhar e também direcionar reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempo de adversidade. São todos milagres que foram acontecendo no ministério de Elias. Também nós vemos o milagre que aconteceu com a viúva de Sarepta, o filho dela que ressuscitou após morrer. Tudo isso aconteceu no ministério de Elias. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora o profeta encerrar a sua missão nessa terra. Um dia também a nossa missão nessa terra irá se finalizar. E o que nós fizemos durante o tempo que nós tivemos para fazer, as oportunidades que Deus nos concedeu quando nos deu o ministério? O que nós fizemos? Será que nós vamos deixar também marcas no nosso ministério, marcas que poderão ser mais tarde vistas, faladas, comentadas por aqueles que irão ficar? Então nós precisamos ser conscientizados de todas essas coisas. Aprendemos que o ministério de um servo de Deus chega ao fim e por isso deve sempre estar preparando aquele que Deus revelou para continuar a obra do Senhor. Devemos nós também, como ministros, isso aqui é muito importante, preparar outras pessoas que irão ocupar o nosso lugar, que vão nos substituir após terminar o nosso ministério. Mas nós precisamos ir preparando outras pessoas. De uma forma geral, nós, como obreiros, como ministros, como trabalhadores desta obra, devemos preparar a juventude, a adolescência, as crianças, os casais, as famílias com os novos ainda como família. Devemos ir preparando essas pessoas, porque um dia nós vamos deixar essa terra. A obra de Deus precisa continuar. Será que nós estamos preparando jovens obreiros para o trabalho da obra do Senhor? Se você não pensou nisso, é hora de nós pensarmos nisso. Deus escolheu Eliseu e Elias o ensinou a servir na obra de Deus. Veja que maravilha! Deus escolheu Eliseu. Deus também tem escolhido muitos para estar conosco, para trabalhar conosco. São pessoas mais novas que irão ficar aqui quando nós sairmos dessa terra. E o que nós devemos fazer?
devemos prepará-lo para poder continuar a obra de Deus. Um profeta com grandeza de alma. Quem era este profeta? Elias. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, veja que Elias foi considerado um dos maiores profetas. Ele apareceu no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 do livro de Mateus. Nós vemos ali o Monte da Transfiguração e Elias e Moisés, junto com Moisés, aparecendo ali. Isso foi um momento maravilhoso. Elias não proferiu nenhuma profecia de longo prazo ou para o futuro e provavelmente não escreveu nenhum livro, mas foi um profeta que deixou um legado maravilhoso, que deixou uma história maravilhosa que hoje nos influencia a buscarmos o poder de Deus para a nossa vida. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e pela grandeza de alma. Grandeza de alma é integridade. Grandeza de alma tem este sinônimo maravilhoso. São características, e aqui nesse texto bíblico, características divinas, características de Deus, modelo de Deus, trabalhar. Grandeza de alma é isto, é a nossa integridade, é o nosso caráter sendo demonstrado diante deste mundo com boas obras, isto servindo ao Senhor. O terceiro item, Gilgal, um lugar de boas recordações. O que nós podemos nos lembrar dos acontecimentos em Gilgal. Em Gilgal aconteceu os preparativos para o arrebatamento de Elias. Aconteceu em Gilgal. Foi em Gilgal que começou. De Gilgal, Elias foi para Betel, depois ele foi para Jericó e depois para o Jordão. Veja que teve aí esses estágios. Mas foi em Gilgal que começou. Também em Gilgal, nós vemos o memorial da travessia do Jordão, que foi realizado por Josué. A circuncisão dos israelitas também aconteceu em Gilgal e primeira celebração da Páscoa na Terra Prometida, e também o fim do ministério de Elias. Josué capítulo 4, versículo 20 fala da circuncisão dos israelitas em Gilgal e as 12 pedras que tinham. Aqui fala do memorial que foi levantado, 4 e 20 de Josué, e as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal. Aqui fala do memorial da travessia do Jordão que foi levantado em Gilgal. Depois, no capítulo 5, versículo 3 de Josué, aí sim fala da circuncisão. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. Josué capítulo 5, versículo 10, fala também, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. O que significa
porção dobrada do espírito de Elias. O que significa porção dobrada do espírito de Elias? No contexto do Antigo Testamento, geralmente um sucessor das funções familiares era o primogênito. O sucessor tinha direito à porção dobrada da herança que era deixada pelos filhos, para os filhos, aos outros filhos. Ele tinha sempre essa parte maior. O que Eliseu estava pedindo a Elias era ser o seu sucessor no ministério. E aí então ele pede porção dobrada do espírito de Elias. Quando ele pede essa porção dobrada, nós não podemos entender isso como na matemática. Se Elias tinha duas partes do espírito, Eliseu ia agora ter 4. Não, a Bíblia não nos diz isso. Não é como nós fazemos na matemática. Eliseu estava pedindo abundância do espírito de Elias na vida dele. Só que nós vamos ver coisa interessante aqui. Nós podemos ver coisa interessante, que o espírito que estava em Elias não era de Elias. O espírito que estava em Elias era o poder de Deus, era o Espírito de Deus que operava na vida de Elias. E Eliseu queria uma porção maior, abundante, esse Espírito Santo na sua vida. No item de número 1, do segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver aqui o pedido ousado de Eliseu. Antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, disse que fosse a cidade de Betel. Eliseu se prontificou a ir com o profeta, mas por 2 vezes Elias pediu que Eliseu voltasse. Eliseu se recusou voltar, pois era para ele uma honra servir Elias. E outra coisa, Eliseu estava reconhecendo e estava também valorizando o seu trabalho, o trabalho que Deus lhe havia confiado, auxiliar Elias. E Eliseu, ele auxiliava Elias, outrora, quem sabe, levando a capa de Elias, outra hora derramando água para lavar as mãos de Elias. Enfim, ele auxiliava em todos os casos Elias, que era o profeta de Deus. E essa era a missão de Eliseu, que tanto ele valorizava. Assim como Eliseu, devemos cumprir também nosso ministério, seja qual for o nosso ministério, seja qual for o nosso trabalho. Uma coisa devemos fazer bem aquilo que nos foi confiado. Quando nós fazemos bem, quando nós fazemos com alegria, quando nós fazemos com amor aquilo que Deus nos confiou, com certeza nós seremos recompensados em um trabalho maior e melhor, em um trabalho mais que nós poderemos fazer mais coisas para Deus, teremos mais oportunidades para fazer mais ainda para Deus, mas sempre devemos fazer bem aquilo que nos foi confiado no momento. Então, seja qual for que Deus nos confiou através de nosso líder local e geral, todo serviço na obra de Deus deve ser uma honra para o obreiro, deve ser honra fazer esse trabalho, pois acima de tudo, nosso líder maior é o Pai Celestial.
nós não estamos fazendo diretamente para o obreiro a qual nos confiou um trabalho. O nosso trabalho ele é feito deve ser feito diretamente para Deus, indiretamente para os nossos, ou seja, estamos auxiliando os nossos líderes, mas diretamente devemos saber que aquele trabalho que estamos fazendo na obra, realizando na obra do Senhor, ele é o trabalho de Deus e devemos fazer com alegria, com amor, com ânimo e com disposição. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Porque Elias deixou que Eliseu pedisse qualquer coisa? Porque Eliseu era fiel no seu trabalho junto de Elias, porque Eliseu trabalhava com alegria e Elias percebeu, viu que o trabalho de Eliseu merecia uma recompensa. Por isso Elias disse para Eliseu: pede o que queres antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu então fez o seu pedido: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E o que Elias disse? Coisa difícil pedisse. Por que Elias disse que era coisa difícil? Porque o poder que estava na vida dele não era dele, era de Deus. Mas Deus ouviu esta súplica. Deus ouviu essa súplica e atendeu o Eliseu. Com certeza, Eliseu sabia que não teria sucesso no seu ministério sem o poder de Deus. Ele queria o trabalho, queria fazer assim como Elias fazia, mas ele não poderia fazer se não houvesse poder de Deus na vida dele. Se ele não fosse cheio do poder de Deus, ele não conseguiria ter sucesso no seu ministério. Então ele pediu porção dobrada, ou seja, o Espírito de Deus em abundância na sua vida. Se quisermos prestar a Deus e à Igreja do Senhor um serviço de qualidade, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quer prestar a Deus um trabalho com qualidade? Quer prestar à sua igreja um trabalho de qualidade? Então, busque a Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo. E com certeza, o trabalho que você realizar, que você fizer, vai ser um trabalho de sucesso e de qualidade, porque só fazemos coisas que qualificam o nosso trabalho quando estamos cheios do poder de Deus, quando o Espírito Santo em abundância trabalha na nossa vida. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 9, nos diz: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Então, nós temos a oportunidade de servirmos a Deus, temos a oportunidade de realizarmos o trabalho do Senhor. Então, vamos realizar esse trabalho, mas com poder na nossa vida. Vamos buscar ser cheios do poder de Deus, ser cheios do Espírito Santo, para que possamos fazer ainda mais, com mais qualidade, a obra do Senhor. Desejo de ser e de fazer a obra de Deus. É pecado o homem ter desejo de fazer a obra de Deus?
É pecado o homem ter o desejo de ser cheio do Espírito Santo, de olhar para um obreiro, de olhar para o nosso líder, que é cheio do poder de Deus, e desejar, como eu quero também ser cheio do Espírito de Deus. Não, isso é bom quando nós pensamos para o lado bom, porque há muitas pessoas que querem, assim como quis o Simão, o mágico, que ele queria o Espírito de Deus para negociar, para ganhar dinheiro, para ser o melhor. Não, assim não dá. Queremos ser cheios do poder de Deus para realizar a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Ganhar almas para o Senhor, ensinar, trabalhar, fazer o trabalho do Senhor com qualidade. O que realmente Eliseu estava pedindo. Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito, conforme Deuteronômio, capítulo 21, versículos 15 a 17. Assim, Eliseu estava pedindo para o seu herdeiro, para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. É o que Eliseu estava pedindo, para ficar no lugar de Elias como profeta e continuar esse ministério. Mas para continuar trabalhando no ministério de Elias, para ser profeta no lugar de Elias, Eliseu sabia que ele precisava de poder. Ele também pediu para ter o espírito ou a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem, queria o mesmo zelo pela verdadeira adoração, mas para isso precisava do poder de Deus. E ele pediu para Elias: eu quero porção dobrada do teu espírito na minha vida. Eu quero ser cheio do poder de Deus para continuar esse ministério. Jesus nos dá poder para fazermos sua obra e não para se aparecer como achando ser maior ou mais importante. Não. Jesus nos dá poder para realizarmos a sua obra, não para se aparecer diante dos homens, não para ser maior, melhor ou mais importante, porque não é. Cada um tem o seu ministério, tem a sua parte na obra do Senhor. Mas aqueles que buscam o poder de Deus devem buscar esse poder de Deus para ser testemunha de Jesus, para ser trabalhador na obra do Senhor e fazer com qualidade a obra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: recebereis virtude do Espírito Santo. Vocês vão receber o poder de Deus na vida de vocês. Mas para que o poder de Deus? Vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, vocês vão receber o poder de Deus para trabalhar, para realizar a obra do Senhor. Elias, a inspiração de Eliseu. Como é bom nós nos inspirarmos em alguém cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Eu tenho também as minhas inspirações, e você tem? Devemos nos inspirar em alguém para buscarmos o poder de Deus. Nós nos inspiramos, é claro, primeiramente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas e aqui na terra há muitos homens cheios do poder de Deus,
cheios do Espírito Santo, nós podemos também buscarmos o poder de Deus na nossa vida. Eliseu pediu o poder de Deus que estava na vida de Elias, e quando diz em dobro, diz em abundância. Eliseu pediu uma coisa difícil, porque o próprio Elias disse: coisa difícil me pediste, pois o poder que era na vida de Elias vinha de Deus. E Elias não podia dar, mas Deus sim podia conceder a Eliseu o poder de Deus em abundância. Deus atendeu ao pedido de Eliseu, sabendo que o jovem profeta estava disposto a permanecer fiel a ele. Outra coisa, Deus viu no coração de Eliseu o desejo de continuar o ministério profético que estava na vida de Elias. E agora, Deus vendo, atende a súplica do profeta Eliseu. Por isso, então, nós vemos que Elias disse: coisa difícil me pediste, mas isso vai ser concedido a você, Eliseu, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Vamos estar sempre olhando. Eliseu aqui estava inspirado, ele estava sendo influenciado por Elias, porque Elias tinha o poder de Deus, fazia a obra de Deus com zelo, com coragem, com amor, com alegria. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontece quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Você tem alguém que você inspira, você tem alguém que você anda junto porque você quer ser cheio também do Espírito Santo? Então busque andar com pessoas cheias do poder de Deus, cheias de sabedoria, cheias do Espírito Santo, para que você também possa buscar cheio do Espírito, ser cheio do poder de Deus e realizar a obra do Senhor. Ver o poder de Deus a se manifestar na vida de outras pessoas é maravilhoso. Mais glorioso é ter na nossa vida esse poder. É maravilhoso nós vemos Deus se manifestar através dos homens de Deus dos dias de hoje, a manifestação poderosa através do ensino da palavra, da pregação da palavra de Deus, mesmo dos milagres que acontecem através de homens que são cheios do poder de Deus dos dias de hoje. Mas nós devemos buscar ter esse poder na nossa vida, para que possamos também realizar a obra do Senhor. Veja que Jesus disse que a seara é grande, porém os obreiros, os trabalhadores, os ceifeiros são poucos. Então vamos nos preparar, buscando primeiramente o poder de Deus para a nossa vida. O terceiro tópico da nossa lição e último nos diz: Eliseu toma a capa de Elias, a comunhão de Elias e Eliseu. E aqui nós vemos a comunhão que tinha os dois, e isso é muito importante, termos comunhão uns com os outros, principalmente os obreiros devem ter comunhão, devem estar em paz uns com os outros. Há muitos obreiros que deixam o sentimento maligno da inveja entrar em seu coração. E ao invés dele buscar o poder de Deus, ele acaba
morrendo por causa desse sentimento malicioso. Então, em vez de você ter inveja, se liberte desse sentimento e comece a buscar o poder de Deus na sua vida para que você possa realizar a obra do Senhor. Uma coisa é ser influenciado, uma coisa é desejar, mas outra coisa ruim é sentir inveja e ficar morrendo espiritualmente por esse sentimento ruim. Elias e Eliseu estavam sempre em comunhão um com o outro, e isso nos traz essa lição de comunhão entre obreiros. A amizade sincera e a comunhão na igreja também entre os irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam o quê? Em bênçãos. E essas bênçãos são bênçãos gloriosas. Quando nós estamos em comunhão, andando em comunhão, trabalhando em comunhão, adorando em comunhão, glorificando a Deus em comunhão, servindo ao Senhor em comunhão. Quando tudo isso acontece em comunhão, as bênçãos do Senhor são extraordinárias na nossa vida. E nós glorificamos a Deus por isso. Demonstramos nossa comunhão com Deus quando estamos em comunhão com os irmãos. Se você não tem comunhão com o seu líder espiritual, se você não tem comunhão com os seus colegas de ministério, se você não tem comunhão com os irmãos, você também não tem comunhão com Deus. Você só tem comunhão com Deus quando você demonstra de dentro para fora que você tem comunhão com todos na congregação, na igreja, você tem comunhão com eles, você está demonstrando que você tem comunhão com Deus. Efésios 4:32, o apóstolo Paulo disse: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. É isto que deve acontecer na nossa vida. Se somos misericordiosos, nós alcançaremos a misericórdia de Deus. Se nós somos benignos, nós também seremos benignos. Teremos a benignidade de Deus na nossa vida. Se nós perdoamos as pessoas, perdoamos o nosso colega de trabalho, de ministério, se nós perdoamos os irmãos, nós receberemos o perdão de Deus na nossa vida também. Se perdoardes as vossas ofensas, assim como Deus vos perdoa. Então Deus nos perdoa, mas se nós perdoarmos também. E o perdão é coisa maravilhosa. Quando nós perdoamos as pessoas, ou quando nós pedimos também perdão por nossas faltas e falhas, tanto a Deus e quando às vezes nós erramos com os nossos irmãos. O perdão é coisa linda e maravilhosa para a vida da igreja, para a vida dos obreiros. A capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao dividir as águas do Jordão. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. O poder de Deus em nossa vida marca o nosso ministério. Por isso, Eliseu queria poder na vida dele, porque Elias foi, mas ele deixou uma marca maravilhosa no seu ministério.
ele deixou um legado glorioso aqui nessa terra e serve até aos dias de hoje para nós. Então, devemos também buscar o poder de Deus e deixar um legado maravilhoso para a nossa família, para o ministério onde nós congregamos e trabalhamos para o Senhor. Enfim, nós devemos buscar esse poder de Deus para nós e realizarmos com amor, com dedicação e com alegria a obra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família. E nós teremos uma outra oportunidade. Nós aprendemos aqui que o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, as suas virtudes e também o seu comportamento. Então, não foi a capa, mas sim foi o modo de vida de Elias. Como ele viveu, como ele se dedicou, como ele fez, como ele realizou a obra do Senhor. E isso Elias deixou grandes lições para nós. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. Eliseu se espelhou em Elias. E você está se espelhando em quem? E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas nossas ações. Então nós precisamos também ser exemplo, nos espelhar em alguém que dá testemunho do poder de Deus na sua vida e também ser exemplo para as outras pessoas. Quando olham em nós, vejam em nós Deus, vejam em nós o poder de Deus, vejam em nós o amor de Deus, vejam em nós como realizamos a obra de Deus. Com certeza, nós vamos influenciar jovens, adolescentes e crianças para buscarem também o poder de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui juntos estudando a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.